Salmo 50, a partir do verso 14. Amém? A Bíblia diz assim: como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invocar-me no dia do perigo, e eu te livrarei, e tu me darás glória. Amém? Glória a Deus. Amados, quero contar um testemunho para os irmãos, para edificar a fé dos irmãos. Glória a Deus. Relacionado justamente a voto. E a palavra mesmo do Senhor aqui diz sobre a importância de nós cumprirmos, né? Obrigados nós não somos a prometer, mas a cumprir nós somos. A partir do momento que nós fazemos um compromisso diante de Deus, seja com o homem, nós temos a obrigação de cumprir como se fosse ao próprio Senhor. E há cerca de mais ou menos uns 5 anos atrás, eu trabalhava numa empresa chamada Brasal Refrigerantes, mais conhecida como Coca-Cola, onde eu passei ali 10 anos e Deus me abençoou muito, abençoou eu, minha família, minha esposa. E eu tinha um objetivo, né, dentro da empresa, entrei como promotor e saí de lá como coordenador de vendas pleno. Fui promovido 5 vezes para a honra e glória do Senhor Jesus. E dentro desses ciclos promocionais, em um ano onde eu cheguei no teto máximo ali de vendedor, e eu almejando um cargo de coordenação, sair de cima de moto, começar a trabalhar de carro, ter uma vida melhor para mim e para minha família, aos pés do Senhor eu fiz um propósito e fiz um voto. Assim como os irmãos vêm aqui, toda terça, toda sexta, né, cumprir o seu voto para com o Senhor, se manter fiel, interceder e exercer a sua fé. E ali eu fiz um voto ousado com o Senhor. Eu compartilhei com a minha esposa e eu falei: Senhor, assim que eu for promovido, assim que eu alcançar essa bênção, eu vou pegar o meu salário todo e eu vou trazer no teu altar. O primeiro salário que eu receber como coordenador, eu vou trazer todo no teu altar. E foi um ano muito difícil, amados, porque nós lá tínhamos indicadores que precisavam ser batidos, eram mais de 5 indicadores que todos tinham que estar ali acima de 100 ou na média de 100, para os irmãos terem mais ou menos um parâmetro e eu não me alongar muito. A nossa meta de fevereiro na época, eu particularmente fechei com 38%. Ou seja, praticamente o resto do ano eu teria que bater a meta acima de 110 para recuperar e ficar na média. Então, assim, para uma empresa multinacional como a Coca-Cola, eles não têm metas factíveis fáceis, é sempre metas inalcançáveis quase. E chegando ali próximo de agosto já, e o ciclo promocional se encerrava em dezembro. E o meu propósito de pé, e eu clamando ao Senhor, e eu orando ao Senhor. E de repente, amados, dentro de um propósito de jejum, de oração, o meu mês, praticamente ali em setembro e outubro, já dava como encerrado o meu ciclo. Eu não tinha mais possibilidade de recuperar, porque tinha um teto máximo para você chegar a 125%. E eu precisava de mais de 170%. Então eu não conseguiria mais humanamente recuperar. Até que uma bela manhã, chegou um e-mail para mim. E para toda a empresa. E dizia assim: a diretoria se reuniu e decidiu que nós vamos extinguir o mês de fevereiro dos resultados de todos os colaboradores da Brasal Refrigerante. Ou seja, o pior mês, o mês que estava tirando a minha promoção, Deus foi lá e arrancou, amados. E de repente, eu já fiquei apto novamente a ser promovido. Assim o Senhor fez. E para a honra e glória do Senhor, ali eu fui promovido. E Deus é especialista, irmão Michel. A gente sempre, o que a gente realizava no mês, a gente recebia 2 meses depois. E foi o mês que eu mais vendi. Acho que era o Senhor me provando mesmo. Assim que eu recebi o aumento de salário, foi uma das maiores comissões que eu já recebi. E a minha esposa está aqui de prova. Eu fiquei apenas com o vale alimentação e o dinheiro do vale transporte, amados. E eu trouxe mais de 7 mil reais no altar do Senhor. E eu trouxe com tanta felicidade, amados, porque eu sabia que dali para frente Deus ia suprir, não ia deixar faltar, e era um passo maior que eu estava dando.
para minha família, para o meu crescimento, para a honra e glória do nome dele, que é o mais importante. A gente lá tinha uma participação de lucros. E como no ano passado eu era vendedor, eu receberia como vendedor no ano subsequente. Mas o grandão da Galileia operou novamente. E eu já recebi a minha participação de lucro, o dobro do salário que eu tinha colocado no altar. E nas minhas férias, amados, eu saí de férias. Todo mundo aqui que é assalariado sabe, quando você sai de férias, quando você volta, você não recebe nada, né? Pois quando eu voltei de férias, caiu um salário integral na minha conta. E eu fui no RH. E eu falei, tem alguma coisa errada. Falei, irmão Michel, vão descontar. E eu fui no RH e o pessoal virou para mim e falou, não, tá certo. E eu fui lá na inteligência de mercado e eu falei, tá aqui a cópia do meu contra-cheque. Depositaram novamente o salário, só que quando eu estou retornando de férias, eu não tenho direito a isso. O analista ficou lá, quando foi mais tarde que eu voltei, ele falou, aqui está tudo certo. E para a honra e glória do Senhor, eu recebi 2 vezes novamente o salário na minha conta. Então, amados, para edificar a tua fé, o voto que você faz aqui não é para homem. É uma semente que você está depositando no altar, que é a terra mais fértil que tem. Então confie, creia e persevere que o Senhor irá te abençoar em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele.